Oi, tudo bem? Voltei para falar um pouco mais sobre a audácia dessa mulher, Ana Maria Machado, que eu acho que ficaram algumas coisas por dizer naquele primeiro vídeo. Daí eu voltei para falar um pouco mais sobre ele. Acho que são coisas que vão agregar para o vestibular da UESB. Primeiro de tudo, vamos falar sobre coisas mais técnicas, mais específicas. O tipo de narrador que esse livro traz. Esse livro traz o narrador em terceira pessoa, que, criticamente falando, seria o narrador mais confiável de todos. Porque a gente tem sempre dois tipos de narradores, o narrador em terceira pessoa e o narrador em primeira pessoa. O narrador em primeira pessoa a gente tende a olhar para aquele narrador com uma certa desconfiança, porque, afinal de contas, é uma versão da história. Já o narrador em terceira pessoa, a gente tende a confiar mais nele, porque é alguém que está observando a história e está contando aquela história de maneira imparcial, né? Ele está narrando as coisas que ele está vendo. Ele é onisciente, onipresente, ou seja, ele sabe de tudo que está acontecendo, sabe o que os personagens estão sentindo. E esse livro traz o narrador em terceira pessoa. Acho que quando eu respondi isso nos comentários daquele outro vídeo, alguém falou assim, e aí eu disse que a autora do livro, em alguns momentos, ela se mostra enquanto narradora. Ela vira um personagem da história quando ela se mostra dentro da história como narradora. Oi, estou aqui, estou narrando, estou falando sobre essas pessoas. E essa aqui, especificamente, que é o caso de Bia, ela diz que Bia tem vontade própria, que ela está querendo escrever uma coisa para Bia, mas sabe que Bia não vai aceitar o que ela está querendo escrever para ela. Então, em alguns momentos, ela se mostra dentro da história. Isso não significa que a gente tem mais de um narrador. O narrador desse livro é em terceira pessoa, certo? Dito isto, vamos falar sobre os personagens. A gente tem aqui personagens centrais, que, como eu falei, né, são Virgílio e Bia. No big picture, né, no grande quadro da narrativa, os personagens centrais são Virgílio e Bia. Tem um personagem secundário que demonstra uma presença constante, que no caso é Fabrício. Ele é secundário, mas ele está presente na trama, apesar dele não aparecer. Ele aparece num telefonema, ele aparece num e-mail, mas ele não aparece fisicamente. Mas ele é uma personagem secundária importante para esse. Em outro vídeo, alguém pediu para eu explicar qual seria a relação desse livro com Dom Casmurro, de Machado de Assis. E realmente, pensando bem, naquele vídeo não fica claro. Eu falo assim, claro, eu pressuponho que todo mundo que está assistindo esses vídeos leu, e a gente está aqui para discutir. Mas eu sei que algumas pessoas não vão ler. E aí eu vou falar sobre essa relação que existe entre esse livro e Dom Casmurro. Esse livro é um grande intertexto. O que seria esse intertexto? É um texto que se utiliza de outros textos para construir a sua história. Esse texto aqui, ele faz uso, primeiro de tudo, logo nos primeiros capítulos, ele vai fazer uso da linguagem teatral. Então, a gente tem, acho que é no segundo capítulo, a gente tem é um capítulo todo construído numa linguagem teatral para demonstrar o que foi escrito sobre a série que vai ser gravada a partir da consultoria de Bia e Virgílio, certo? Esse é o primeiro intertexto que ela utiliza aqui. Depois, ela faz uso da história de Machado de Assis, do Dom Casmurro. Como é que a história entra, como é que Dom Casmurro entra aqui? Virgílio tem um diário antigo que ele herdou de uma amiga da mãe, e aí ele acha que Bia vai se interessar por esse diário. Na verdade, não é um diário, é um livro de receitas. E ele não leu, ele só leu as receitas. E a mãe dele fica muito fascinada com aquele livro de receitas, e ele pensa, poxa, Bia talvez sinta o mesmo fascínio que a minha mãe sentiu, então eu vou entregar para ela, e aí ela vê lá o que ela faz com esse livro de receitas. Bia começa a ler o livro de receitas, e aí ela vai vendo que ao final de cada receita tem uma entradinha da pessoa que está construindo o livro de receitas e narra coisas que estão acontecendo na vida dela, dessa pessoa. E aí, primeiro é uma menina, né? Quando ela começa a escrever, ela é uma menina de 9 anos. E ela começa a escrever e Bia se interessa por aquela história que ela está escrevendo nesse livro de receitas. A história de Bia acontece meio que acompanhando essa história do livro de receitas que chega na mão dela. Nós que lemos o livro, né, Dom Casmurro de Machado de Assis, nós vamos olhar e logo vamos entender que se trata da história de Capitu e Bentinho.
Quem não leu vai levar um tempo para entender, vai esperar que a autora conte, olha, aqui é a história do Capitu e Bentinho. Mas pra gente que leu, assim que a gente começa a ver essas entradas, a gente percebe, a gente saca. Capitu e Bentinho. Só que não fica claro a princípio. Então, a trama se desenrola e ela vai lendo esse diário e a trama vai se desenrolando, o diário também, a trama do diário também vai se desenrolando até chegar ao ponto em que a gente entende que aquele diário, na verdade, que Bia está lendo dentro dessa grande ficção aqui, na verdade, é a história de Capitu e Bentinho. Então, dentro dessa história aqui, é como se Bia pensa, poxa, eu descobri um documento histórico, baseou em fatos da vida real para construir Dom Casmurro. Né? Então, seria a ficção dentro da ficção. Né? Ela faz uso daquela ficção para formar uma outra narrativa ficcional. É tudo ficção, que fique claro. Mas ela se faz valer dessas possibilidades que a ficção traz. E aí, quando a gente pensa nisso que ela faz, a gente olha para o diário, que não é um diário, é um livro de receitas, mas que vira uma espécie de diário para aquela menina, a gente olha para a narrativa que ela constrói e tudo o que ela conta a mesma história que a gente lê em Dom Casmurro, só que a gente tá lendo a versão de Capitu, não é a versão que a gente conhece, que é a versão de Bentinho, né? Quando a gente fala em confiar no narrador, o narrador em primeira pessoa é um narrador que não é confiável, é porque ele está contando uma versão dos fatos e a outra, né? E o outro ponto de vista acerca daquele objeto fica onde? Que a gente tem que se questionar. E as grandes críticas que são feitas com relação à culpabilização ou não de Capitu na história de Machado de Assis é porque a história de Machado de Assis é construída em primeira pessoa. É Bentinho que está contando a história. Né? Então, como é que a gente confia na versão? Como é que a gente vai confiar plenamente, sendo que a própria narrativa constrói primeiro um menino muito mimado, desconfiado de tudo, que sente ciúme do vento que passa perto dela, e aí a gente vai vendo que ela vai abdicando de coisas, ela abdica de ir para a janela, ver as pessoas que passam, ela abdica de olhar o mar quando ela casa com ele, porque ele sente ciúme do mar. Né? Então, é um personagem que, além de... É uma trama, no caso de Dom Casmurro, que além de a gente não poder confiar na história que Bentinho está contando pra gente, é uma trama muito bem construída pra gente não confiar nele. Porque ele é extremamente ciumento, extremamente possessivo. Ele tem uma personalidade extremamente possessiva, extremamente ciumento. Não dá para você confiar, porque pode ser apenas mais um surto da cabeça dele. Né? E Machado constrói isso muito bem naquela história. Aqui é como se Ana Maria Machado tivesse pensado, eu quero dar o direito de resposta para Capitu. Eu quero ver Capitu contando a versão dela. E aí é aqui que entra. Né? Então, é a história de Virgílio e Bia, só que também ela está permeada pela história de Capitu e Bentinho, onde Capitu conta a sua versão da história. E aí, no final, assim como a gente percebe que a versão de Capitu dá uma certa liberdade para ela viver a vida dela, e que mostra que ela não se curvou para a loucura de Bentinho, no final desse aqui a gente também percebe que Bia também não vai se curvar para convenção social, né, que espera para as coisas que a sociedade espera que ela faça, ela decide que não, que ela vai continuar vivendo a vida dela do jeito que ela sempre viveu. E aí? Será que ficou um pouco mais claro? Ficou um pouco mais... deu para vislumbrar mais essa trama aqui de maneira mais ampla? Espero que sim. Vamos continuar conversando nos comentários. Os comentários estão assim, uma riqueza. Surgiu a ideia do vídeo, li o comentário, vou gravar um vídeo para dar essa resposta em vídeo. Eu volto. Tomara que eu consiga voltar, mas eu volto. Beijinho, tchau e até a próxima.